Boa tarde aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger e assino as obras como M.E. Krieger. Sou escritor de terror. Para quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Gostou do tema? Dá um joinha e comente no final, dando a sua opinião. O tema do vídeo de hoje é a diferença entre o que é ser escritor profissional e escritor por hobby, botar assim, amador. Não gosto muito desse termo. Depois eu vou explicar por que eu não gosto muito desse termo. E toda a sociedade primou sobre o escrito. Por quê? Porque o escrito, a escrita, melhor falando, é um aspecto de registrar os eventos que acontecem. É uma forma primordial de comunicação. É um momento onde compactua, onde registra os eventos que acontecem no dia a dia. E aqui, como comentei anteriormente, vou comentar sobre a diferença entre o que é ser escritor amador e profissional. Aqui, vamos lá. Primeiro ponto é sobre as definições. O que é ser um escritor profissional? Ser um escritor profissional é aquele que publica livros continuamente, não por um hobby, mas por uma questão de profissão. Como eu comentei anteriormente, em outro vídeo, que não existem cursos no Brasil especializados, direcionados para a profissionalização da escrita. Existem cursos onde possam ajudar no processo da escrita, mas não que forma um professor comum, um advogado médico. Não, não existe. Nesse modo, não. Então, definição de escritor profissional é o quê? É aquele que tem um padrão de escrita. Todo dia está escrevendo, todo dia ele está lendo, todo dia ele está pesquisando. A pesquisa do escritor nem sempre é lendo reportagens de jornais, não. É no dia a dia. Algo se torna já impregnado na pessoa. Então, como se torna um escritor profissional? Tendo um know-how seguinte, que é preciso ter um compromisso integral com a escrita. É ter um compromisso com a leitura. É ter um compromisso consigo mesmo, preocupando como algo que tenho que produzir, tenho que escrever e tenho que publicar. E a definição de um escritor amador? O escritor amador ele tem outro ramo que ajude na formação da sua renda. Comparando com o escritor profissional amador, ele não busca uma formação da escrita. Ele não se preocupa com o processo da escrita. Ele não se preocupa. Tem que escrever hoje. Não. Não vou escrever se puder. Não tem esse compromisso. Muitas vezes são bons livros, sim. Mas ele não apresenta essa devida preocupação com
a escrita. São esses dois pontos que são fundamentais entendermos. Primeiro, escritor profissional, ele tem a enfática preocupação. Preciso melhorar, preciso me educar e tenho compromisso com a escrita. São essas duas grandes diferenças. Agora, segundo ponto, é a motivação e o compromisso. Aqui, quais são as duas motivações? Ter ganho financeiros, buscar esse ganho financeiro, melhor falando, e estabelecer sua carreira literária. Como se faz isso? Muito trabalho, muito esforço. Nada vem de graça. E as motivações do escritor amador? É a paixão pela escrita. Ele escreve por paixão, sem preocupar com os seus rendimentos. E ele tem outros vínculos, outros empregos em tempo integral. E com isso ele escreve na medida como for possível. Então, compreendendo aqui a diferença entre um e o outro. Agora, no terceiro segmento. Processo de escrita. O escritor profissional, ele pesquisa, ele faz um planejamento cuidadosamente. Nesse planejamento, ele descreve os personagens, ele faz uma pesquisa exaustiva e continuamente. Essa pesquisa, por exemplo, ela não se conclui no planejamento. Essa pesquisa continua ao longo do processo de escrita, ou seja, ele vai escrevendo, veio dúvida, ele para e pesquisa. A pesquisa é primordial. Uma coisa que sempre digo: escreva aquilo que conhece. Enquanto que não tem um conhecimento básico, não escreva. Então, o que devo fazer? Muita pesquisa, muita leitura. Sempre digo, um escritor tem que ter duas paixões: pela escrita e pela leitura. Um bom escritor lê muito e escreve muito. Por quê? Porque durante o processo de escrita, ele vai se aperfeiçoando a escrita. E depois, também ele tem uma meta de produção diária. Ou seja, o que significa isso? Diariamente ele tem que escrever 6 horas. Pronto, é uma meta. Não importa. Por exemplo, na minha situação, hoje eu sou professor, eu leciono, é a minha renda principal, por enquanto, a qual eu estou buscando meios para angariar como escritor profissional. Estou me profissionalizando. Estou buscando publicações. Estou permeando, estou buscando o meu espaço. E nisso eu tenho uma meta: escrever 6 horas diárias. Não importa se faz sol ou chuva, eu tenho que escrever 6 horas diárias. E com isso, o escritor amador, ele tem mais flexibilidade para escrever, para produzir, ele tem mais flexibilidade no seu tempo. Ou seja, ele vai escrevendo de acordo com o seu tempo, com as suas possibilidades. E menos pressão para produzir. No meu caso, por exemplo, eu estou escrevendo contos, publicando. Eu estou escrevendo contos, participando de concursos. Eu estou escrevendo o meu livro. Eu estou planejando outros projetos, outros livros que serão escritos. E tem outros que já estão com planejamento pronto, mas estão esperando para serem escritos. Nessa espera, é natural. Por quê? Porque um escritor profissional, ele escreve um livro por vez. Em média, eu escrevo 2 livros por ano. Exceto algumas exceções, quando escrevo 3.
mas eu escrevo 2 livros por ano. Agora estou escrevendo o meu segundo livro desse ano. Estão vendo a diferença? Então, se o escritor amador tem mais flexibilidade, ou seja, ele não tem aquela necessidade da produção, ele não tem aquela pressão para produzir, não tem aquela pressão para escrever. Ele vai escrevendo de acordo com as suas possibilidades e oportunidades. Vamos lá. O próximo ponto seria o quê? Qualidade de escrita. Aqui, tanto os dois, antes de publicação, ele faz uma revisão e edição do livro. Uma coisa que eu aprendi. O escritor, ele não escreve, ele edita. Como assim? Qual é a diferença? Escrever e editar. A diferença é mínima. Porque quando o professor ou o escritor está terminando de escrever, produzir o seu livro, ele vai editar e ver. Isso não ficou bom, então vou arrumar aqui. Isso não ficou bom, não encaixou, vou retirar. Está editando. Está mexendo no corpo do livro. Por exemplo, eu não espero chegar até o final. Eu vou fazendo aos poucos. Enquanto que estou escrevendo, opa, não ficou legal, eu vou arrumar. A revisão. E eu recomendo procurar um profissional para fazer a revisão. Também recomendo procurar um leitor beta para ajudar no processo do seu livro. Por quê? Porque o leitor beta, ele pode ver se há conexões ou não conexões com as cenas escritas. Se tem algum buraco ou precisa ser corrigido algum ponto. Essa é a preocupação do leitor, do escritor profissional. Amador. Ele se preocupa com mais ou menos, ele não apresenta nenhuma preocupação de fato. Ele simplesmente isso mesmo. Ele não se preocupa de fato com o acabamento da obra. O profissional já preocupa. Ele vê, opa, não ficou bom? Então vamos resolver aqui. Vamos dar um ponto, corrigir aqui e ali. O próximo ponto é publicação e reconhecimento. São 2 etapas fundamentais. Como escritores profissionais e amadores promovem seus trabalhos. Aí que mora outra diferença. Os profissionais, eles têm uma assessoria de publicidade, de marketing ou de imprensa, ou as duas, e promove seus livros através de quê? De entrevistas, lives, das redes sociais, entre outros caminhos. Hoje, não tem mais aquela estigma que o livro por si só vende. Não, isso não acontece. Geralmente, o escritor profissional, ele tem uma equipe contratada para trabalhar na divulgação dos seus trabalhos, dos seus livros. Como eu comentei anteriormente, através de lives, entrevistas, feiras, entre outros eventos culturais que norteiam o processo de reconhecimento do seu trabalho. E qual seria os desafios dos escritores dos amadores? O desafio dos escritores amadores lançou um livro, publicou, é encontrar meios de divulgar seu livro. Através de quê? Redes sociais, entre outros, mas ele não tem muitas vezes, ele não tem uma equipe preparada ou disposta para fazer esse serviço. Por quê? Porque tanto um como o outro
há uma preocupação aqui. Eu preciso vender. Eu preciso apresentar. Eu preciso ser reconhecido. Se lembra como comentei anteriormente que o escritor amador tem menos flexibilidade para produzir? Sim, né? Aqui, ele tem menos flexibilidade de publicar, de apresentar seu trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a publicação amadora está direcionada para e-book ou livro físico. Mas produção geralmente são publicações pagas. E isso, as editoras que cobram para publicar não demonstram muito interesse em fazer sua divulgação, porque já recebeu. E como fazer essa publicação? Aí que mora o desafio. Ele tem que meter a cara a tapa. Ele tem que dar um jeito entre seus tempos de publicar, de apresentar seu trabalho e deixar outros livros por outro tempo. Já o profissional ele tem uma equipe direcionada que se preocupa com a publicação. E a única preocupação do escritor profissional é o quê? Escrever. Por quê? Porque ele está buscando o reconhecimento. Mas o reconhecimento é através do quê? Do seu trabalho. Aqui vou dar pequenas dicas para escritores amadores. Procuro sempre procuro ver cursos. Tem inúmeros cursos online, alguns pagos, outros gratuitos. Procuro profissionais que fazem leitura crítica. A leitura crítica vai ajudar no seu desenvolvimento do seu livro. Procure ver um profissional para fazer a revisão dos seus livros. Registre também. Procure uma pessoa para fazer a leitura beta do seu livro. Tudo isso vai depender de questão financeira? Sim. Em outro vídeo eu posso comentar sobre essas questões do dinheiro. Ferramentas são tudo que está disponível ali. Sim, basta você saber onde procurar. E uma coisa que vocês têm que ter em mente, tanto aqueles escritores de início de carreira, como médio, estão no meio do caminho, e aqueles já consagrados. Sempre digo, leitura é primordial. Sem leitura, a coisa não anda. E sempre escreva. Não importa onde estiver, escreva. Registre. Dê um jeito. Sempre escreva. Se não conseguir registrar no papel, faça no celular. Registre. Agora vamos recapitular o que nós discutimos aqui até agora. Aqui, houve uma diferenciação entre o que é escritor no aspecto da definição. O que é um escritor profissional e um amador. O profissional já tem um certo treinamento, já tem um certo trejeito no seu processo de escrita. Ele busca uma carreira e estabelecer essa carreira. Ele tem ganhos financeiros. Já o amador, ele escreve por paixão e escreve no momento que ele possa escrever. Escritor profissional, ele tem uma pesquisa exaustiva, tem um planejamento cuidadoso do que ele vai escrever. Ele tem uma meta. Já o amador, ele tem uma certa flexibilidade, não tem aquela pressão para escrever, para produzir. Já o amador, ele não tem tanta preocupação com o acabamento. Já o profissional, ele
preocupa muito com essa questão. E é isso. Para quem assistiu até agora, dá um joinha e comentem. E mais uma coisa. Não deixe de escrever. Sempre escrevam. Para quem assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Dá um joinha que dá um engajamento para o meu canal. Comentem e compartilhem. E não se esqueçam, para ter informações sobre ideia e dicas sobre leitura beta, na descrição vai estar o meu e-mail. E toda sexta-feira tem um novo vídeo. Um forte abraço e até mais.